Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar aqui o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, na Rádio Univale, para quase 40 municípios catarinenses que acompanham o nosso programa aqui pelas ondas da 94,9 MHz, a Rádio Educativa Univale FM. E pela TV Univale no canal 11 do sistema de TV a cabo aqui da cidade de Itajaí, né? Já foi canal 26, já foi canal 18, enquanto eles mudam, né? Mas agora é canal 11 lá na TV a cabo. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre direitos trabalhistas, mais uma vez aqui no nosso Viva Voz. É sempre tema de muita dúvida, né? As pessoas, em geral, têm muitas dúvidas sobre os direitos trabalhistas, sobre os seus direitos, sobre o que, até que ponto, né, os direitos do trabalhador podem ir, enfim. Então é sobre isso que a gente fala no programa de hoje, mais uma vez aqui. Principalmente a gente vai falar sobre direitos também desses empregos temporários, agora nessa época de verão, porque aumentam muito, né, o número de vagas aí no comércio, principalmente. Então a gente vai tentar se informar um pouquinho mais sobre essas coisas. Bom, o nosso programa, você já sabe, né, é de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na Rádio na TV Univale, com reapresentação na TV Univale às 8h30 da noite. Mas é um programa de rádio que é televisionado, ok? É sempre bom a gente destacar isso para você, né? Você pode entrar em contato aqui conosco pelo Twitter, no @Viva Voz Univale, né? @Viva Voz Univale. No Facebook é facebook.com/Viva Voz Univale. E são vários os canais aí. Você pode mandar também um e-mail para a gente aqui para nossa produção no vivavozunivale@hotmail.com, vivavozunivale@hotmail.com. E pode entrar ainda em contato com a nossa produção também pelo telefone, depois das 2h da tarde, no 3341-7752, 3341-7752. E o convidado de hoje aqui no nosso programa, mais uma vez, é o advogado, professor aqui da Universidade do Vale do Itajaí, o Vanderlei Godoy Júnior, ele que é mestre em ciência jurídica. Muito boa tarde, Godoy, obrigado por voltar aqui ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite para a Chedes e à disposição para esclarecer qualquer dúvida aí que possa ter nessa área de direito do trabalho, principalmente nessa época aí que vai chegando o verão e as demandas de emprego, de oferta de emprego crescem, né? Na nossa região principalmente. Pois é, Godoy, nesse momento do ano as empresas estão contratando bastante gente, né? Principalmente aqui na nossa região, na cidade vizinha aqui de Balneário Camboriú, né? Muitas lojas, tem muitos acadêmicos, inclusive nossos aqui da Universidade do Vale do Itajaí, que trabalham bastante nessa época do ano, né? Existe uma carga horária máxima que esse trabalhador ele pode cumprir, seja numa loja, né, numa atividade dessas temporárias aí agora de verão? Bom, a Constituição de 88, ela prevê uma carga horária de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então a carga máxima diária do trabalhador, a carga horária chamada normal, é 8 horas diárias. E desde que também não exceda 44 horas semanais. Não há problema nenhum, por exemplo, ele trabalhar 10 horas por dia, 4 dias na semana, formando 40 horas, e depois, no outro dia, mais 4 horas. Então, ele pode ultrapassar 8 horas, desde que não ultrapasse 44, mas pode fazer isso mediante acordo com o patrão dele, um acordo individual de trabalho. Então, é 8 horas diárias e 44 semanais, é a regra geral para qualquer categoria. Não interessa se é verão, se é inverno, né? Qualquer época do ano, essa é a carga horária permitida. Bom, na prática isso às vezes acaba sendo descumprido, será? Porque tem gente aí que trabalha muitas vezes a semana inteira, até sábado e domingo, vai ter uma folga ali, algumas pessoas já me relataram que tem uma folga só a cada 15 dias, inclusive. Eles podem receber hora extra, né? Ah, certo. Então essa carga horária normal, além de 44 ou da 8ª diária, ela pode ser ainda acrescida de horas extras, mas também a CLT limita a 2 horas a mais por dia. Então quem faz 8 horas diárias vai acabar fazendo 10 horas por dia. Há exceções também na convenção coletiva de outras categorias que fazem 12 de trabalho por 36 de descanso, mas tudo isso tem que estar previsto em convenção coletiva. Então, normal é 2 horas a mais por dia. Evidente que se ele fizer 3 horas por dia a mais, 4, 5, ele vai receber, mas a empresa está sujeita, numa fiscalização, a ser autuada pelo Ministério do Trabalho e paga multa para o Ministério do Trabalho e o trabalhador recebe a respectiva hora extra. Nesse caso, o trabalhador ele pode se recusar a fazer além dessas 2 horas a mais extras, não? Se o contrato de trabalho dele não tem essa previsão de fazer hora extra ou de prorrogar, sim, ele pode se recusar, que
porque o contrato não lhe permite. Mas a praxe das empresas, no ato da contratação, fazer o acordo para fazer hora extra e o acordo de compensação para ele poder trabalhar mais de 8 horas diárias, não excedendo 44 e não ser considerada como hora extra. Ô Godoy, essa hora extra, né, nos domingos, ela é maior? Ela é dobrada, 100%. Só nos domingos? Isso, só nos domingos e feriados. Domingos e feriados. Isso. Quantas horas de descanso, né, deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? O empregado que termina um trabalho hoje, ele só pode voltar a trabalhar no dia seguinte 11 horas consecutivas de intervalo. Se esse tempo for menor, 10 horas, 9, 8, ele vai também receber esse período como hora extra. Então, se ele fez só 10 horas de descanso, ele vai receber 1 hora extra, porque tem que ter 11 horas de intervalo de um dia para o outro. As horas extras, elas podem ser pagas em folga ou elas devem ser sempre remuneradas? Elas podem ser pagas, compensadas, digamos assim, né? Banco Exatamente. de horas, né? O banco de horas hoje só pode ser feito mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas fora existe aquela compensação, onde, por exemplo, o empregado ele pode trabalhar no inverno, digamos, 6 horas, né, numa semana, e na outra semana haver a compensação trabalhando 10. Isso não há problema nenhum. Eu trabalhar, por exemplo, no sábado, para de repente na outra semana folgar. Então a compensação ela é permitida, mas ela tem que ser imediata. Eu não posso fazer isso agora para daqui agora em dezembro, para em fevereiro ou março compensar. Então tem que ser geralmente na semana seguinte, no máximo, o acordo de compensação. Já o banco de horas, quando permitido, ele tem até 1 ano para compensar. Ah, tá certo. Agora, mesmo que não exceda, né, aquelas 2 horas a mais extras, né, o funcionário ele pode se recusar a fazer uma hora extra. Hoje eu não quero, hoje eu não posso, hoje eu tenho compromisso, enfim. Ele pode se recusar, não? Como eu te falei, tem que ter o contrato de trabalho deles. Se o contrato de trabalho prevê a questão das horas extras, que ele assina no ato da admissão, ele deve fazer as horas extras, porque ele vai estar descumprindo o contrato. Agora, se não tem nada no contrato, fica a critério dele querer ou não, aceitar ou não. Evidente que se ele não aceitar, corre o risco de, mais tarde, o patrão contar com outro empregado fazendo isso e mais tarde, numa escolha de ficar com 2 empregados, ele acaba sendo o preterido e rescindindo o contrato sem justa causa. Não vai gerar justa causa a recusa dele, né, a primeira vez, a segunda, a menos que haja no contrato. Godoy, quem pede a demissão, né? Quem pede demissão, essa pessoa tem obrigação de realizar ali aqueles 30 dias de mês de aviso prévio, lá, cumprir aqueles 30 dias de aviso? Isso, é a mesma coisa. Se o patrão manda embora, o patrão que faz a opção, ou cumpre o aviso ou indeniza. O empregado é a mesma coisa, se ele pede a conta, ou ele cumpre, ou ele indeniza a empresa, que seria o desconto desse valor na rescisão. Então, se o empregado pediu a conta, ele que vai optar em cumprir ou descontar. É as duas opções. Ele tem essa prerrogativa. Tem a prerrogativa. Agora, se o patrão mandou aquele funcionário embora, mas ele ainda precisa dele nesses 30 dias aí, né? Isso. E, no caso, o funcionário ficou aborrecido e ele diz, não vou fazer, eu não vou cumprir. Aí o que acontece? Ele vai ser chamado para trabalhar, ele vai estar descumprindo ordens do empregador, pode, durante o aviso prévio, ser modificada a despedida sem justa causa para uma justa causa. Pode acabar. Exatamente. Se foi o patrão que deu a conta, ele tem que cumprir o aviso prévio. Só lembrando aí, Prachedes, que o aviso prévio agora é de até 90 dias, né? Exatamente. Nós tivemos uma alteração recente na CLT, que o aviso prévio ele pode ser até 90 dias. O empregado que tem 1 ano na empresa, ele tem 30 dias de aviso prévio. Certo. 2 anos, 33 dias. 3 anos, 36 dias. Cada ano, depois de 1 ano, ele passa a ter direito a mais 3 dias de aviso prévio até o limite de 90 dias. 90 dias, até 90 dias de aviso prévio. Mas isso já está valendo, então? Já está valendo, já está na CLT. E nos 2 casos, tanto se for demitido ou se pedir demissão? Existe uma cartilha do Ministério do Trabalho de que só quando a empresa manda embora, mas nós percebemos que o direito do trabalho é sempre de direitos e obrigações. Então, mesmo direito que o patrão tem, eu entendo que o empregado também tem. Então, teria que ser igual. É até um pouco estranho isso, né? Porque se o funcionário está sendo despedido, né? E aí até 3 meses cumprir 90 dias de aviso prévio? Pois né? É um absurdo. É um pouco estranho isso, mas enfim, né? Agora, em relação ao seguro-desemprego, né? Com quantos meses de carteira assinada o trabalhador já tem direito? Dá mais ou menos, fazendo uma conta assim, 4 meses e 45 dias. Por quê? Porque esses 15 dias é contado como mês cheio. Então,
4 meses e 15 dias, passa para 5, e ainda considerar o aviso prévio de 30 dias. Né? Então isso soma 6 meses, pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses, 6 meses, a pessoa vai receber. Exatamente. E desde que não tenha recebido seguro desemprego anterior, se não me engano, pelo prazo de 16 meses. Ele tem uma carência de um seguro-desemprego para o outro. Mas se ele não teve seguro-desemprego, a primeira vez que ele trabalhar 6 meses, ele já adquire o direito a 3 parcelas. De 6 a 11, 3 parcelas. De 12 meses a 23 meses, 4 parcelas. E 24 meses ou mais, 5 parcelas. 3, 4 e 5. Mas aí qual é a remuneração, não é, que esse funcionário, esse ex-funcionário no caso, vai receber de seguro-desemprego? Seguro-desemprego, como é que é calculado isso? Ele tem até um teto, existe uma resolução do Ministério do Trabalho, do governo, né, do site do Ministério do Trabalho, lá consta, é uma proporção. Até um salário ele vai receber 50% e o que exceder mais ou menos 80%. Ele vai receber um pouco menos que o salário dele. Então, ele tem que fazer umas 2 continhas para fazer essa conta dos 50% e dos 80%. Então, só mesmo consultando lá o site para poder fazer essa continha, e também pelos reajustes que ele tem, o teto máximo dele também, tem um teto máximo que deve estar em torno de R$1.000 hoje também, a parcela máxima do seguro-desemprego. Então não adianta ele ter salário de 3, 4 mil, que ele vai chegar para seguro-desemprego, vai ganhar no máximo R$1.000. Bom, Godoy, voltando agora um pouquinho aqui para esses empregos temporários de verão, né? É a obrigação de quem contrata esse funcionário, né, para um emprego temporário, assinar a sua carteira? Sim, qualquer trabalho, né, num regime seletista, é obrigado a anotar a carteira de trabalho. Trabalhou um dia, infelizmente, um dia tem que anotar a carteira de trabalho. Tem que anotar. Nós só não anotamos as carteiras de trabalho daquelas pessoas que não são empregados, né? Os vendedores externos, para que trabalham para diversas empresas, a diarista, né, que trabalha aí nas casas. Trabalha em várias casas? Em várias casas, exatamente. A diarista ainda não tem a carteira assinada, ainda não tem? Ainda não tem esse direito e acredito que não vai ter, né? Então, a partir do momento só que ela passar a ser doméstica, né, que aí ela tem o direito. Então, trabalhou um dia, tem que ter a carteira de trabalho assinada. A pessoa começa a trabalhar como doméstica, ou ela começa a trabalhar, por exemplo, como babá e também acumula as funções. Isso é possível? Isso pode acontecer? A doméstica e uma babá, eu entendo que está dentro do mesmo conceito, né? Não existe praticamente assim, as mesmas atribuições. Não existe assim a função babá regulamentada em lei. O conceito de empregado doméstico é para quem trabalha para a pessoa ou família na residência dessas. Entendi. Então uma doméstica, ou até mesmo alguém que vai lá cuidar de um idoso dentro, prestando serviço para a família, vai ser sempre considerado empregado doméstico. Qual é o salário mínimo que essa pessoa tem que receber? Um salário mínimo. 622 reais, exatamente. 622 reais. Menos do que isso não pode. A proporcionalidade da... Mas, pois dependendo do número de... Exatamente. Né, o número de horas que essa pessoa trabalha. O salário mínimo para 622 é correspondente a 8 horas diárias e 44 semanais. Se a pessoa trabalha 4 horas? É possível fazer a metade. Entendi. Exatamente. Tanto que a própria lei do salário mínimo, ela estipula um salário mínimo também por hora. Por hora? Por hora. Ela divide por 220 e tem um salário por hora. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, já a gente volta nesse papo aqui com o Godoy hoje, né? Com o Vanderlei Godoy Júnior, ele que é mestre em ciência jurídica, é advogado, professor no curso de Direito aqui da Univale, também faz parte, né, da Procuradoria aqui, do Departamento da Procuradoria Jurídica, né, da Universidade do Vale do Itajaí. A gente volta já conversando com ele hoje sobre os direitos trabalhistas. Até já! E já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz de hoje, pela rádio e pela TV Univale. Hoje a gente está falando sobre os direitos trabalhistas. Sempre que ele vem aqui, ele dá essa aula, né, pra gente. A gente não entende dessas coisas, a gente é leigo nesse assunto. E nós, claro, nós trabalhamos para alguém, na verdade. E às vezes muita gente também trabalha pra gente. Então é importante que a gente saiba dessas coisas, né, relacionadas aos direitos trabalhistas. Seria importante que todos nós, leigos nesse assunto, tivéssemos, né, essas informações sempre
Mas o Godoy está aqui para fazer essa ponte, né? Levar até todos nós aqui, né? Pela rádio, pela TV Univale, essas informações que são muito importantes, porque também essas leis trabalhistas, elas acabam tendo algumas mudancinhas, né? De vez em quando, né, Godoy? A gente está conversando hoje com o professor Vanderlei Godoy Júnior, da Procuradoria Jurídica aqui da Univale, ele que também é professor no curso de Direito e é mestre em Ciência Jurídica. Pois é, Godoy, tem empregador, infelizmente, que acaba atrasando, né, pagamento do funcionário, né? Como tem isso hoje em dia ainda, né? É uma barbaridade, né? A pessoa trabalhou lá 30 dias e o cara fica enrolando, né? Existe um prazo máximo ali para o empregador pagar o funcionário? Ontem ele tem até o 5º dia útil do mês, né, seguinte para pagar o salário, considerando sempre sábado como dia útil. Né? Nós tivemos agora o caso desse mês aqui, dezembro, que sábado foi dia 1º. Então, dia 1º contou, dia 2, domingo não. Então, hoje, dia 6, é o dia de pagar o salário. É o último dia para pagar. Exatamente. A partir desse momento, que ele não paga, vai pagar amanhã, teria que ter uma atualização desse valor. Né? Geralmente, pela TR. Desculpa te interromper, mas tem muita empresa ainda que paga só assim no dia 10, né? Sim. E muitas também não consideram sábado, pagam amanhã. Entendi. Né? Pagam contando o 5º dia útil, tirando sábado e domingo. Né? Mas a norma é essa, não está expresso na CLT sobre sábado ser dia útil. Mas as normas do Ministério do Trabalho, também todas as decisões, são nesse sentido. E vai pagar uma atualização. Mas eu não conheço nenhum empregador que faça isso. Atrasa um dia, ele vai pagar uma atualizaçãozinha, né? Ou pagar no dia 10, ele vai... Não há. Só mesmo quando o empregado reclama na Justiça do Trabalho. É evidente que quando acontecer um atraso, 2 atrasos, ele não vai entrar na Justiça do Trabalho para reclamar isso aí. Então, e o outro cuidado que tem que ter é que não pode atrasar 3 meses. Se o empregado ficar 3 meses sem receber salário, caracteriza a mora salarial e o empregado pode sair da empresa e entrar com uma reclamação trabalhista que vai ser igual a uma despedida sem justa causa. 3 meses sem salário equivale ao patrão mandar ele embora. Vai ganhar todos os direitos. O empregado, nesse momento, ele pode sair, abandonar, porque ele tem que sobreviver, né? Exatamente, ele tem que sair e procurar um novo emprego, né? É o jeito. Agora, Godoy, nesses empregos de temporada aí, né? Como experiência no currículo, isso é muito bom. Isso é muito importante. Exatamente. Pode ver, né? Sim, para o trabalhador novo que está começando, ele é muito importante. Agora, para um trabalhador mais antigo, eles não gostam de ter pouco período anotado na carteira, que dá a impressão que ele não foi um bom funcionário. Sim, é verdade. Né? Então, para o trabalhador novo, vai contar como experiência até para ele conseguir futuros empregos. É permitida, no caso dos empregos temporários de verão, é permitida a contratação de menores de 16 anos? Não, só na condição de aprendiz. Ele pode trabalhar a partir dos 14, só na condição de aprendiz. De aprendiz. Isso. Mas aí, como é que fica isso? Salário diferenciado? Como é que é? O aprendiz, ele tem o salário mais benéfico, se for o previsto em convenção coletiva, ele vai ter direito. Só que ele também é um empregado que ele se ele não concluiu o ensino fundamental, o contrato dele vai ser só de 6 horas, né? 6 horas diárias. De 6 horas, exatamente. Entendi. Muito interessante isso. Bom, nos feriados de fim de ano, Natal e Ano Novo, né, as empresas, elas podem pedir, claro, que os funcionários trabalhem, né? Sim. Mas aí como é que funciona isso? Teria que ser um horário reduzido, horário normal? Tem supermercado que abre, né? Ali geralmente eles pactuam com o sindicato. Geralmente é um acordo com o sindicato. O comércio é um exemplo, né? Que no dia 24 ele acaba trabalhando até determinada hora. É verdade, até quase na hora da ceia, né? Exatamente. O empregado que está ali, ainda eu acho que fecha o comércio, o supermercado está aberto aí. É verdade. Então tudo isso é pactuado em acordos coletivos com os sindicatos para evitar, né, que haja extrapolação, de repente fazer com que o empregado trabalhe até meia-noite, né, ou até de madrugada. Mas tem um problema de condomínios, né? Como é que ficam os condomínios? Que tem aqueles porteiros que ficam 24 horas. Então um trabalha de 24 para 25, aí no Réveillon, no dia 31 não é ele, é aquele. Mas tudo isso é pactuado com o sindicato e ele vai ganhar também, considerado dia 25 feriado, vai ter a dobra, né? O dia 1º também é considerado como feriado de janeiro, vai ter a dobra. Bom, tem muitas empresas aí, aqui na nossa região, papelarias, claro que eu vou ser desagradável só citando papelarias, não são só as papelarias, mas enfim, algumas lojas, enfim, aí o comércio em geral, muitas vezes, contrata lá uma pessoa, geralmente um jovem, a jovem, né, geralmente a mulher, e ainda
ela vai ter que vender ali no balcão, vai atender ali no balcão e, infelizmente, ainda tem isso, exige que essa pessoa faça a limpeza do banheiro, faça um cafezinho, né, limpe ali. Isso pode? Não, não pode. Ela está sendo contratada para balconista, digamos assim, de um comércio. Essa é a profissão, balconista, atendente. Então ela só pode fazer isso aí. Então a Justiça do Trabalho, se ela comprovar que realmente limpava banheiro, limpava até mesmo o chão, tem isso, né? Ela pode, a empresa ser autuada pelo Ministério do Trabalho e na Justiça do Trabalho o empregado ganhar um acréscimo salarial por um desvio de função. E se for até mesmo uma função mais humilhante, ainda está o dano moral presente aí, né? Se ela conseguir provar essa questão de humilhação, de uma função muito inferior. Mas não pode estar uma pessoa que é contratada para uma função, está exercendo uma outra função aí, limpando o banheiro. E o Ministério do Trabalho, se houver denúncia, ele vai em cima. Eu tenho conhecimento que em Itajaí aconteceu isso, né, em determinada loja, não me lembro qual o setor da economia que foi, mas acredito que foi comércio do patrão determinar essa limpeza. Godoy, o funcionário ali, principalmente o jovem, muitas vezes ele, inexperiente, acaba sendo um pouco explorado, né, nesses empregos assim, né, principalmente nesses empregos de temporada, né? Como é que ele deve agir? O que ele deve fazer caso ele veja, que, né, perceba que está sendo explorado? Não, peraí, eu acho que estão exagerando. O que ele deve fazer? A quem recorrer? Bom, eu acho que primeiro nada melhor que uma boa conversa, né, com o patrão, tal, explicando a situação. Há empregadores que às vezes não percebem, ou até mesmo às vezes é um gerente que está mandando e o dono do estabelecimento nem sabe. Então, verdade. Uma conversa sempre é o primeiro caminho. Não tendo efeito, o Ministério do Trabalho aceita denúncias anônimas, né? Nós temos o órgão local do Ministério do Trabalho em Balneário Camboriú, temos aqui em Itajaí, e fazer denúncias anônimas. Não há problema nenhum, ele não vai ser identificado, né? Se houver outros funcionários aí, ele vai ficar muito mais tranquilo de poder fazer essa denúncia. E às vezes o Ministério do Trabalho vai no estabelecimento, fiscaliza, às vezes não vai pelo volume de denúncias que tem, né? Mas havendo um grande número de empregados, eles podem ir nesse setor. Não resultando, né, é evidente que se houver alguma irregularidade, uma infração à CLT, às normas trabalhistas, ele pode também entrar com uma reclamação trabalhista e pedir algum direito aí que tenha sido desrespeitado. Bom, Godoy, sobre a forma de pagamento, né, tem empresa que faz o depósito diretamente na conta daquele empregado, tem empresa que paga ainda com cheque, né? A forma de pagamento, ela já tem lei para isso? Tem na CLT que o pagamento do salário deverá ser feito em dinheiro, né, no local do serviço. E aí existe a possibilidade do depósito bancário feito em nome do empregado. Não pode a empresa ficar pagando o nome da esposa, de um filho, porque de repente o empregado não tem conta. Então tem que abrir conta, que é a melhor maneira, é uma segurança tanto para o empregado, né? Imagina chegar um carro forte na empresa para pagar lá 2, 3 milhões de salário, né? No quinto dia útil vai faltar dinheiro no banco. Então a melhor garantia é o pagamento do salário. Se for depósito na conta corrente, no quinto dia útil, quando abre o banco, o dinheiro tem que estar lá disponível para o empregado no quinto dia útil. Não pode ser feito o depósito no quinto dia útil? Não, tem que ser de manhã, já, digamos, da noite, né, do quarto dia útil para o quinto dia útil, tem que haver Não tem problema. Programa ao vivo, hoje não é ao vivo, mas enfim, né? Não tem problema. Godoy, sobre a forma de pagamento, então, cheque nem pensar. O cheque não deve, mas se ocorrer, a empresa tem que dar horário para o empregado ir ao banco e teria que ser em estabelecimento bancário próximo ao local do trabalho. Isso não está na CLT, tem uma norma do Ministério do Trabalho. Tem que facilitar a vida do funcionário. Tem que facilitar a vida e liberar ele para poder descontar o cheque. Porque às vezes demora, a gente tem filas aí, aquele prazo lá dos 20 minutos geralmente não é respeitado. Não, de maneira nenhuma, né? Bom, quais os direitos de um funcionário que é demitido, né? Sem justa causa, então? Sem justa causa, todos os direitos que você possa imaginar. Férias, 13º, aviso prévio, o saque do FGTS e sobre esses valores do depósito fundo de garantia, 40% de multa. Todos os direitos trabalhistas. De quem é demitido com justa causa? Com justa causa ele só vai ganhar férias vencidas e o saldo de salário. Os dias que ele trabalhou até o dia 10, vai ganhar 10 dias de saldo de salário. Trabalhou até o dia 15 dias, até o dia 20.
20 dias. Na justa causa ele perde o direito ao 13º, ele perde o direito às férias, só mesmo férias vencidas e saldo de salário, não tem aviso prévio, não saca o fundo de garantia, não tem 40%. E não recebe seguro-desemprego, né? Na sem justa causa, como a gente já falou, 6 meses pelo menos ele vai ter ainda direito ao seguro-desemprego. As lojas aí, né, que vendem produtos, vendem roupas, enfim, elas têm a obrigação de pagar a comissão? Não, só se foi pactuado. Se foi pactuado, se tem uma convenção coletiva, aí sim elas têm a obrigação de pagar e aquilo ali é uma verba salarial. Ela vai ser considerada para fins de 13º, de férias, fundo de garantia e aviso prévio. Bom, a gente quer agradecer muito aqui a participação do professor Vanderlei Godoy Júnior, ele que é mestre em ciência jurídica, é professor aqui na Univale, no curso de Direito, e também trabalha na Procuradoria Jurídica aqui da Universidade. Godoy, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição, esperando voltar em breve. Com certeza, será convidado, com certeza. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então com o nosso Viva Voz de hoje e a gente volta amanhã com mais um programa aqui pela rádio e pela TV Univale. Até lá. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.